Olá, hoje eu queria falar de uma crença específica que talvez remonte à Grécia, os pitagóricos, que é a crença que a matemática ela existe independente do ser consciente, ou que ela antecede o próprio ser consciente, e que talvez tenha sido reforçado pela essa ideia contemporânea da tecnologia, dos binários, do 0 e 1, na ideia de que o próprio universo é construído a partir de números, a partir da informação, e não especificamente da percepção do ser consciente. A matemática é uma ferramenta muito importante para a vida de todas as pessoas. Eu não estou querendo denegrir a matemática, nem pelo contrário, sou estudante de exatas, sou estudante de física, e a ideia é mais uma análise filosófica sobre a própria origem da matemática e dessa crença que, apesar de ter começado bem lá atrás, acho que continua na cabeça de algumas pessoas de que a matemática é por ela mesma e algo independente da própria mente do ser que a cria. No próprio livro de matemática, Cálculo 1, quando a gente começa a estudar, ele começa logo a mostrar que são definidos axiomas. O que são axiomas? Axiomas são afirmações que não podem ser comprovadas, que são definidas. É como se fosse um ponto de partida para iniciar alguma coisa. Mas esse próprio ponto de partida, ele não tem comprovação. É algo que é definido, eu não diria de forma arbitrária, mas de forma positiva a partir de um ponto que não se tem domínio. De uma afirmação que não tem comprovação. E a partir do axioma, você cria teoremas. E teoremas são estruturas, na maioria das vezes, estruturas condicionais, onde você tem uma hipótese, um se determinada coisa acontecer, aí você conclui em outra coisa, que é chamada de conclusão, que então, se acontecer tal coisa, então, isso é um teorema. No final, eles são colocados à prova e você obtém uma conclusão, que a conclusão é exatamente um ciclo onde você confirma que se a hipótese estiver certa, a conclusão é provada baseado na hipótese estar correta. Então a primeira coisa que a gente vê é que toda a matemática ela é feita em terreno muito movediço. Ou seja, são abstrações criadas em cima de algo que não pode ser comprovado. São manobras mentais que na maioria das vezes são utilizadas para resolver algum problema, mas que podem também ficar apenas no campo teórico. Ela tem sua importância, a matemática é algo muito importante como ferramenta para a resolução dos problemas, como a própria física. A lógica ela ajuda a resolver vários problemas, mas que ela não é algo por ela mesma, ela é uma criação da mente humana. Porque se não existisse o ser consciente para perceber, para dividir a mente, ela é o mecanismo que acaba dividindo. A própria ideia de número, de numeração, de numeral, ela é uma percepção do ser consciente, no caso do humano, que a gente está falando. Então perceber que a mente que percebe padrões e agrupa e divide e cria essa ideia de numeral é um passo para poder eliminar essa crença de que a matemática é algo que existe por ela mesma. Mesmo se a gente pegasse essa crença materialista e pegasse o próprio universo e pensasse que antes de ser uma cadeira, uma mesa, um prato, tudo é formado de prótons e elétrons, átomos e talvez unidades gerais, até menores do que essas, unidades mais gerais. E tudo seria um grande amálgama dessa coisa, dessa unidade, dessa energia. Quem faz a divisão, de fato, é a mente que percebe determinados padrões e determina isso é tal coisa, isso é tal coisa. E nesse processo, começa esse processo divisório e que dá a ideia do numeral.
Então é a partir do próprio ego, do próprio eu, que a mente começa a dividir. Até mesmo a ideia do tempo é algo que utiliza a memória e faz uma subtração do que era e do que é, para poder ter essa noção de tempo que passa. Sem essa memória gravada do que era e do que é, você tem sempre instantes congelados no presente e nunca tem essa ideia de tempo que passa. Bem, era isso. A ideia não é denegrir a matemática, não é criar nenhuma espécie de hate, disclaimer ou react, nada dessas modas youtubianas, mas apenas uma análise filosófica sobre a própria origem da matemática. Até mais e até o próximo vídeo.